Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9, onde nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Hoje é o penúltimo sermão da série Milagres, que nós estamos aqui, a qual o Senhor nos direcionou para que estivéssemos trabalhando essa série durante esse mês. E hoje é o penúltimo sermão. E como vem de mim, os irmãos bem sabem, né? A minha famosa frase: vamos de milagre. E eu quero explicar um pouco disso, porque não é um triunfalismo, não é um determinismo. É porque durante muito tempo, e isso já faz parte de alguns anos, quando eu acordava de manhã, orava e levantava para o dia a dia, para a vida, eu sempre pensei: eu não tenho outra opção a não ser viver o milagre de Deus. E se aquele dia não for bom, vai ser milagre, porque Deus vai me sustentar e eu vou passar por ele. E se o pior acontecer, eu vou estar na glória, e isso também é milagre, porque ele me salvou. E se a bênção chegar, é milagre do mesmo jeito. Então, para mim, ir de milagre é saber que aconteça o que acontecer, o maior milagre já aconteceu. O Senhor está do nosso lado, Ele é o nosso companheiro, Ele divide a carga conosco e Ele nos sustenta. E aí, quando o Vitor foi acometido há quase um ano atrás, isso vai completar um ano nesse mês, todos os dias, quando eu colocava os pedidos de oração nas minhas redes sociais, eu terminava escrevendo: vamos de milagre. Mas no meu secreto com Deus eu dizia: Senhor, se o Senhor curar é milagre. Se o Senhor não curar, vai ser milagre, porque o Senhor vai me ajudar. E eu sempre cria que acontecesse o que acontecesse, ia ser milagre, porque o Senhor é quem nos sustenta. Então não era uma coisa triunfalista e irracional, não, era muito consciente que a mão do Senhor estava sustentando as minhas mãos. Diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui
e lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Vamos orar? Bendito Deus, nós já te louvamos, Senhor, já te adoramos e pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, fale com a tua igreja e que durante o teu falar, o Senhor manifeste as tuas obras segundo o teu querer e a tua vontade. O Senhor que conhece a necessidade de cada um que passou por essas portas, que conhece, Senhor, a ânsia, Senhor, e o desejo de cada um. Supre, Senhor, a necessidade da tua igreja, através da proclamação da tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente começou a dizer lá quem ia pregar o quê, eu logo falei assim, eu quero falar sobre isso. Porque é um privilégio tão grande o que Deus fez na vida desse homem, o que Jesus fez na vida desse homem, que é uma ânsia do coração da igreja em toda a história, que Deus continue fazendo a mesma coisa na vida de cada um. A Bíblia diz que Jesus, ele está passando, está andando, e era normal que uma grande multidão sempre seguisse a Jesus. E de repente, a Bíblia nos relata que Jesus viu um cego de nascença. E eu imagino que o olhar de Jesus se deteve por alguns instantes sobre aquele homem, porque chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos perceberam a direção do olhar de Jesus. E quando os discípulos perceberam que Jesus estava olhando para aquele cego, logo eles perguntaram ao mestre, Senhor, quem é que pecou? Foi ele? Foi os seus pais? Porque ele nasceu cego. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ninguém pecou. Aqui não há uma retribuição de pecado. Nem ele está pagando pelo pecado de seus pais. Mas isto aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo assim, ele nasceu cego, quando estava sendo formado no ventre de sua mãe. A visão não foi lhe dada. Quando ele saiu do ventre da sua mãe, ele já não enxergava nada. E desde a sua infância, desde o seu nascimento, ele é assim. Porque eu tinha uma intenção, eu tinha um propósito. Eu queria contar com ele, para que a minha glória fosse vista através da vida dele. Irmãos, pensa num privilégio de Deus olhar para alguém e dizer, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero te escolher, eu quero te marcar, e talvez essa marca doa, talvez essa marca sangre, talvez ela machuque, mas ela não é por acaso, ela não é em vão. Eu quero escolher você para um propósito, para manifestar a minha obra através da sua vida.
Isso é milagre. Primeiro é milagre porque Deus não precisa de mim para manifestar a glória. Deus não precisa de você para manifestar quem Ele é. Mas a partir do momento que Ele olha para mim, que Ele olha para você e diz: posso contar com você para manifestar as minhas obras, só dEle olhar para nós e contar conosco, isso já é milagre. E o cego está escutando o discurso de Jesus. Eu imagino que ele ficou ali pensando: Deus me escolheu para um propósito. Isso que eu passo tem um motivo, tem uma causa, tem uma razão de ser, não é em vão. Mas Jesus continua falando, e aí ele pega e cospe no chão. Faz lama e coloca no rosto dele. E eu fico intrigada com isso, mas como o Vitor pregou algumas semanas atrás, não tem receita para milagre. Deus não age de uma maneira só para operar. Deus opera de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Jesus tinha encontrado outros cegos. Um deles, Jesus orou e falou: você está vendo? Ele falou assim: eu estou vendo meio embaçado. Eu estou enxergando os homens como se fossem árvores. Aí Jesus orou de novo e ele passou a ver perfeitamente. A Bíblia diz que Bartimeu estava mendigando à beira do caminho e quando ouviu falar que Jesus passava, ele começou a chamar por Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olhou, parou e falou: traz ele aqui. Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele falou assim: eu quero ver. E Jesus falou: veja. Mas aqui a gente está diante do mesmo Jesus que olha para esse cego e nem ora por ele e nem pergunta o que quer que eu te faça. Ele pega a lama, joga na cara dele e diz: vai se lavar. Por que para uns Deus age de um jeito? Por que para outros Deus age de outra forma? Porque para uns, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Porque para outros, Jesus trabalha através de um processo mais longo. Eu não sei te dizer, eu só sei te dizer que o Senhor, Ele sonda a necessidade de cada um. E não é porque Ele ama um mais e outro menos. É porque Ele sabe a necessidade na medida. Para uns as coisas parecem que são mais fáceis, que caem no colo. Para outros parece que as coisas são mais difíceis, mais longas, a trajetória é mais longa. Mas não tem problema. O que importa é que Deus escolheu para um propósito. O que importa, seja perguntando o que queres que eu te faça, seja cuspindo no chão e untando o seu rosto com lama, o que importa é que Deus opere um milagre na nossa vida. É interessante que um deficiente visual, ele precisa da descrição para saber o que está acontecendo. Se você não descreve, ele não tem como saber o contexto daquilo que acontece. Mas Jesus, ele não explica nada.
Jesus não fala assim para ele: eu vou cuspir no chão, eu estou fazendo lama, agora eu vou colocar no seu olho. Não. Jesus não explica nada. Ele somente toma a liberdade de fazer aquilo que ele quer. E às vezes eu não entendo. E às vezes eu pergunto para Deus: o que está acontecendo? Muitas vezes é sem descrever o que está acontecendo. Mas isso não significa que Ele não está fazendo. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. E aí, Ele diz assim: agora, você vai até o tanque de Siloé. Lava. E Ele não prometeu milagre. Ele parou aqui. Vai no tanque de Siloé e se lava. Agora eu te pergunto: como que um cego chega num tanque? Jesus podia ter falado, tinha 12 discípulos. Ajuda ele a chegar lá. Mas Jesus não levanta ninguém para ajudar aquele homem. Mas aquele homem, ele tinha ouvido uma promessa. Isso aqui é para Deus manifestar a glória na minha vida. Vai ser difícil chegar lá. Já é difícil chegar sem a visão. Chegar com lama no rosto vai ser mais difícil ainda. Mas eu vou obedecer. E eu aprendo que milagre e obediência também caminham juntos. Eu escuto a voz do Mestre. Eu entendo a orientação que Ele me dá. E eu obedeço aquilo que Ele me diz. Na minha cabeça, eu fico imaginando aquele homem andando, procurando o tanque de Siloé, tateando pelo caminho, e alguém olhando para o rosto dele, dizendo assim: o rosto está sujo. E ele dizendo: eu sei. Deixa eu te ajudar a limpar. Não, não limpa não. Eu estou obedecendo. Não é agora. Quando eu chegar lá no tanque. Para piorar, Jesus escolheu fazer isso no sábado. No sábado não podia curar. No sábado não podia nem fazer a lama que ele fez. E você já disse isso para Deus, como eu já disse também. Jesus, não basta fazer do jeito mais complicado, ainda tem que fazer no tempo que eu não quero. Jesus tinha 6 dias para fazer esse milagre. Ele só não podia fazer no sábado. Mas quem é que manda em Deus? Ele opera do jeito que Ele quer. Na hora que Ele quer, na data que Ele quer. E a gente pode até marcar no nosso calendário: eu quero o dia tal, mas vai ser no dia, na hora e do jeito que Ele determinou. E aí ele vai. A Bíblia não diz como ele achou esse tanque, mas ele achou. Quando ele chegou lá e lavou, eu fico pensando assim: todo cego que Jesus curou teve um privilégio. A primeira imagem que viu foi a de Jesus. Além dele ser o mais difícil, a primeira imagem que ele viu foi do tanque. Cadê Jesus?
Aonde está Jesus? Aí ele volta. Só que as pessoas perceberam que ele não era o mesmo. E eu não sei se a deficiência ocular dele tinha alguma marca ou não. O Vitor, por exemplo, é cego de um olho. E se eu não disser para muita gente, não sabe. Mas as pessoas perceberam que ele estava diferente. E eu imagino que era o andar. Porque enquanto cego, ele andava meio que tateando, meio que inseguro. Não tinha passos firmes. Andava procurando obstáculos para se desviar dele. Mas depois de ser alvo do milagre de Jesus, agora ele anda firme. Agora ele anda convicto. Agora sua marcha é firme. Agora ele vê, agora ele enxerga, agora ele caminha direito na sua trajetória. E quem olha diz, alguma coisa diferente aconteceu. Por quê? Será que é ele mesmo? E uns diziam, eu acho que é. Outros diziam, é sim. E ele dizia, sou eu, gente, sou eu mesmo. Aconteceu algo diferente na minha vida. As pessoas, elas veem e percebem que algo aconteceu de diferente na vida dele. Por quê? Irmãos, quando Deus diz, eu escolhi você para um propósito, para manifestar as minhas obras, essas obras, elas não vão ficar embaixo de um alqueire, elas vão ficar no velador, as pessoas vão olhar, elas vão ver, e não é para te engrandecer, mas para olhar para a tua vida e glorificar a Deus, e dizer assim, ele era, mas não é mais, ele não tinha, mas Deus deu. Olha que mudança, olha que transformação. As coisas se tornam visíveis para o nome do Senhor ser glorificado. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui para uma igreja que você mesmo pode aí pegar na sua memória e dizer, quem eu era? Quem eu era até encontrar com Jesus? Hoje as pessoas olham para mim e até me confundem. Será que é ele mesmo? Será que é ela mesma? É porque você foi alvo. E aí começa a acontecer uma confusão aqui. Porque os fariseus, eles começaram a indagar. O que aconteceu? E ele disse, o homem chamado Jesus, eu gosto desse versículo. Ele diz assim, o homem chamado Jesus, versículo 11, untou-me os olhos e falou, vai no tanque, lava-te. Então eu fui, eu lavei e eu vi. Parece fácil, não é? Parece que é tão fácil. Só quem passa o processo sabe o tamanho do desgaste que dá. Mas quando ele fala, o homem chamado Jesus, alguém levanta o ouvido e fala, o quê? Ele está operando no sábado. Ele está fazendo cura no sábado. E começa a querer descredenciar o milagre de Jesus. Chama os pais dele. Ele nasceu cego mesmo? Diz para mim. Nasceu. Tem certeza que nasceu cego? Não é uma farsa, não é uma mentira. Tem gente que acha que a gente atua, né? Que a gente brinca de ser crente. Acho que a gente é uma atriz, um ator de igreja que carrega a Bíblia. Fica perguntando se a obra que Deus fez na nossa vida é verdade. É verdade.
A gente está aqui como testemunha viva que Jesus ainda vive, que Ele ainda transforma, que Ele ainda salva, que Ele ainda perdoa pecado, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo, que Ele ainda cura, que Ele ainda leva para o céu. Nós estamos aqui, todos nós aqui reunidos, nós somos testemunhas que Jesus ainda opera. E aí eles pegam e falam assim: olha, vamos expulsar os pais deles, vamos chamar ele, indaga. E eu acho interessante que durante toda a indagação, ele respondia a mesma coisa. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus operou isso. E onde está Jesus? Jesus está nos arredores. Está nos arredores. E quando aquele homem sai dali, Jesus ele precisa completar uma obra. E quem sabe você vai dizer para mim: mas irmã, ele já não está vendo? Mas irmãos, quem disse que isso era a obra primordial? Essa não era a obra primordial. Jesus se encontra com ele. E ele não conhecia ainda fisicamente Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: você crê no Filho do Homem? E ele fala assim: aonde é que ele está para eu crer nele? Jesus queria cravar na boca daquele homem a confissão de que só Jesus Cristo é o Senhor. Tirar aquela frase, o homem chamado Jesus, para colocar na boca daquele homem, o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que ele reconhecesse Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Quem sabe, eu tenho certeza disso, porque os pais deste homem, eles eram frequentes na sinagoga, eles ouviam falar do Filho do Homem, tinham esperança que esse Messias viria, só que ele não estava ainda cônscio de que aquele Filho do Homem estava na frente dele. E o milagre de Jesus é completo quando? Quando ele me dá uma cura? Não. É completo quando ele me dá um bem material, quando ele me faz alcançar um emprego, quando ele me dá alguma bênção. Não, o milagre de Jesus, ele é miraculoso e grande, e ele é terminantemente cabal, quando eu sou capaz de reconhecê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como Deus Todo-Poderoso. Jesus voltou lá, para que ele não andasse mais dizendo, o homem chamado Jesus. Mas para que ele entendesse que aquele que deu a cura era o Todo-Poderoso, era o Senhor da vida dele. Irmãos, isso é manifestar a glória de Deus na vida. É quando a gente entende que Jesus é o nosso Senhor. É quando a gente entende que Jesus é o nosso Salvador. Esse é o melhor milagre, é o maior milagre. Quando a gente caminha independente de saber, se Ele fizer, Ele vai ser Deus. E se Ele não fizer, Ele vai ser Deus. Quando Ele coloca essa certeza do nosso coração, que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus olha para Ele e fala assim, eu não sou um profeta, eu não sou Jesus o homem, eu sou Deus o Todo-Poderoso, eu sou o Messias, você crê nisso? E ele diz, eu creio. E quando ele diz, eu creio, a glória de Deus se manifesta na vida dele, porque agora ele é testemunha
testemunha de Jesus. E é por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que essa é o maior privilégio de Deus olhar para nós e dizer assim: eu tenho um propósito, e o meu propósito é manifestar as minhas obras através da sua vida. Eu não sei a sua trajetória, eu não conheço a sua história de vida, mas